Olá, alunos e alunas do sexto ano, estamos aqui para mais uma aulinha. Hoje, aula de gramática na página 67 do livro de gramática, página 67. Então, estejam aí com o livro na mão, lapisinho para qualquer anotação, borracha, escolham um cantinho da casa que tenha silêncio, em que vocês possam se concentrar. É hora de estudar, certo? Então, vamos lá. Hoje o nosso conteúdo é gênero do substantivo. Gênero do substantivo. Que é isso, tia Jo? Eu sei que vocês já sabem, porque nós também estudamos já no ano passado. Vocês lembram que no começo desse ano letivo, a tia Jo falou que durante o sexto ano nós vamos estudar todas as classes gramaticais, ou seja, as classes de palavras. Toda palavra da língua portuguesa, ela pertence a uma classe gramatical. E nós vamos estudar todas no decorrer do sexto ano. Tanto que nós já havíamos estudado adjetivo, artigo e o próprio substantivo. Hoje nós vamos estudar uma subdivisão do substantivo, que é o quê? Gênero do substantivo. Vamos lá para a nossa aulinha? Vamos ver os nossos slides. Essa página, vocês podem procurar aí na gramática que vocês também encontram. Quanto ao gênero, o substantivo pode ser feminino ou masculino. Os substantivos podem ser feminino ou masculino. Quanto ao gênero, então, quanto ao gênero, o substantivo divide-se em masculino ou feminino. Uma palavra pode designar de uma forma o masculino e de outra forma o feminino. Aqui nós temos um exemplo. O leão está no masculino. A leoa está no feminino. Uns tigres está no masculino. Umas tigresas está no feminino. Então, nós temos aqui, são masculinos os substantivos que podem vir precedidos dos artigos o, os, e uns. Artigos que nós já estudamos. O e os são artigos definidos, e uns são artigos indefinidos. Então, os substantivos, eles podem vir precedidos de artigo. Se o substantivo está no singular, o artigo está no singular. Se o substantivo é do gênero masculino, o artigo também é do gênero masculino. Por quê? Porque o artigo tem que concordar em número e gênero com o substantivo. Aqui nós temos, são femininos os substantivos que podem vir precedidos dos artigos a, as, uma e umas. Se eu tenho o leão, eu tenho a leoa. Tia Jo, poderia ser o leoa? Não, porque aí o artigo não estaria concordando com o substantivo. Certinho? Até aí deu para entender? Muito bem, prestando atenção. Portanto, o substantivo varia em gênero, em masculino ou feminino. O garoto, a garota, gênero masculino, gênero feminino. O menino, a menina, gênero masculino e gênero feminino. Vamos ao próximo slide? Então, nós temos aqui a tabela de formação do masculino e do feminino. Vamos ver as regrinhas que nos ajudam na formação desses gêneros. Vamos lá. Masculino terminado em OR. Como é que a gente faz para fazer o feminino? No feminino, troca-se o OR por ora, tris ou eia. Exemplo, vereador termina em OR. Como é que fica o feminino de vereador? Vereadora. Exemplo, imperatriz. Se eu já tenho o feminino tris, como é que fica o masculino de imperatriz? Imperador. Muito bem. Masculino terminado em ão. No feminino, troca-se ão por ã, oa ou ona. Vamos a um exemplo? Nós temos leão terminado em ão. Leão, como é o feminino, troco por oa. Fica leoa. Até aí tudo bem? Masculino terminado em no feminino, troca-se o por a, essa, esa ou isa. Lembrando que essa tabela tem lá no livrinho de gramática de vocês também. Exemplo,
Eu tenho o elefante, que está no masculino terminado em E. O masculino terminado em E troca-se por A. Eu tenho o elefante no masculino, então o feminino fica o quê? Elefanta. Tia Jo, elefante existe? Existe sim. Masculinos terminados em S ou Z. No feminino acrescenta-se o A. Por exemplo, freguês, eu tenho freguesa. Até aí tudo bem? Deu para entender a tabela? Então teve dúvida? Recorre à tabela. Sempre prestando atenção. Masculino terminado em. Dá uma olhadinha, troca-se no feminino ou. Dá uma olhadinha desse lado da tabela. Até aí tudo bem? Então vamos para o próximo slide. Pronto. Existem os substantivos biformes e existem os substantivos uniformes. Bora pensar. Biformes e uniformes. Biformes, prestem atenção no começo. Substantivo bi vem de duas formes, duas formas. Substantivos biformes é aqueles que possuem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Vejamos, aqui a tia botou até um exemplo, mulher e homem. Eu tenho uma palavra para o feminino e uma palavra para o masculino. Há substantivos, fique de olho, vamos aos fiques de olho. Lembra que a tia disse que é muito importante os fiques de olho? Vamos olhar todos. Há substantivos que apresentam uma forma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Esses substantivos são chamados biformes. Mais uma vez, por quê? Porque eles apresentam uma palavra para designar o gênero feminino e outra palavra para designar o gênero masculino. Exemplo, homem para o masculino, mulher para o feminino. Menino para o masculino e para o feminino. Eu digo o quê? Sexto ano? Muito bem, menina. O garoto para o masculino, qual é a outra forma? A garota para o feminino. Então, eu tenho os biformes porque eles têm duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Mas eu também tenho os outros substantivos, que são os substantivos uniformes. Vejam aqui a palavra uniformes. Uni quer dizer uma, formes quer dizer forma. Se lá eu tenho os substantivos biformes porque eles têm duas formas, aqui eu tenho o substantivo uniforme porque ele só tem uma forma, tanto para designar o masculino como para designar o feminino. Uma forma só, tia Jo? Uma forma só. Vamos ver? A gente conhece as palavras, só que a gente ainda não se atentou para isso. Olha o fique de olho. Os substantivos que apresentam uma só forma para indicar tanto um ser do sexo masculino como do sexo feminino são chamados substantivos uniformes. Só possuem uma forma. Como é que eles se classificam? Eles podem ser classificados em epiceno, comum de dois gêneros e sobrecomum. Vocês lembram lá do ano passado? Estudando isso aqui também, só que nós vamos revisar bem direitinho. Como é que eu classifico os substantivos uniformes? Em epiceno, comum de dois gêneros e sobrecomum. Tia Jo, a palavra bonita é uniforme ou biforme? Nenhum dos dois, porque nós estamos estudando o gênero do substantivo e bonito é um adjetivo. Então, nós estamos nos referindo apenas aos substantivos. Vamos aos próximos slides para a gente explicar direitinho essa subdivisão dos substantivos uniformes. Os substantivos uniformes, mais uma vez, é o que? Sexto ano? Eu quero ouvir. São substantivos que possuem apenas uma forma, muito bem, tanto para designar o feminino como para designar o masculino. Substantivos uniformes dividem-se em epiceno, comum de dois gêneros e substantivo sobrecomum. Vamos aos exemplos. O substantivo epiceno, ele designa animais ou plantas que só tem uma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Girafa, eu tenho a girafa. Existe o girafo? Não, não existe. Como é que eu sei se a girafa está no masculino ou está no feminino?
utilizando a designação macho ou fêmea. Então, o substantivo girafa é um substantivo uniforme, classificado como substantivo epiceno. Substantivo epiceno. Depois, nós temos o substantivo comum de dois gêneros. Como é que é esse substantivo comum de dois gêneros? Ele é comum a dois gêneros. Jovem. Muda somente o que? O artigo. Eu posso chamar, por exemplo, o Esdras de jovem e eu posso chamar a Lilian de jovem. A mesma designação para os dois sexos, tanto para o masculino quanto para o feminino. O que muda apenas nessa palavra? O artigo, o qual ele é precedido. O Esdras é o jovem e a Lilian é a jovem. Certinho até aí? Depois nós temos o substantivo sobrecomum. O exemplo é criança. Eu digo que o Lurian é uma criança, posso dizer assim, e eu digo que a Juliane é uma criança. Eu mudei o nome criança? Não. Tanto eu usei para Lurian como para Juliane. Eu mudei o artigo? Uma criança para Lurian, uma criança para Juliane. Também não mudou. Muito bem, descobriram. É aí que vem a dica da tia, o bizu. Como é que eu diferencio o substantivo comum de dois de substantivo sobrecomum? Como é que a tia diferencia? Através do uso do artigo. No comum de dois gêneros, a palavra é a mesma, tanto para o masculino quanto para o feminino. O que muda? O artigo que vem precedido. Para o masculino eu uso o artigo masculino e para o feminino eu uso o artigo feminino. O que está diferente do sobrecomum? O sobrecomum é a mesma palavra e o mesmo artigo. Eu não mudo nem mesmo artigo. Comum de dois gêneros é a mesma palavra, porém eu mudo o artigo. Sobrecomum, a mesma palavra e o mesmo artigo para os dois gêneros. Até aí tá tudo certo? Vamos para o próximo slide. Fique de olho. Há substantivos que mudam de significado com a mudança de gênero. Como assim? Na dúvida, vamos sempre consultar o nosso colega dicionário, aquele que nos ajuda em todas as horas na disciplina de português. Vejamos, quando muda o artigo, muda o significado da palavra. De que forma? Eu tenho o rádio e tenho a rádio. É a mesma palavra, rádio e rádio. Porém, mudou o artigo. Também muda o significado da palavra. Porque o rádio é um aparelho transmissor e receptor de sinal. Quando eu falo o rádio, eu estou falando desse aparelhinho aqui. E quando eu falo a rádio, eu não estou falando desse mesmo aparelho. A rádio é uma estação que transmite programas que são recebidos pelos aparelhos de rádio. É aqui, ó, aonde a gente produz todos os programas que vão para a rádio. Então, há palavras da língua portuguesa que sempre que tiver dúvida a gente vai ao dicionário. Inclusive, tem questões no livro de vocês, da tarefa, que vocês vão precisar recorrer ao dicionário. E recorram, porque o dicionário é uma peça muito importante. Mudou apenas o artigo, mudou o significado da palavra. Tia Ju, acontece com todas as palavras? De jeito nenhum, só algumas específicas. Até aí tudo bem? Vamos ao próximo. Então, nós temos aqui alguns exemplos para a gente ver, para a gente treinar. Nós temos o quê? O jovem e a jovem. Eu mudei a palavra? Mudei, pessoal, mudei sexto ano. Esse é considerado o jovem e essa é considerada a jovem. Eu mudei a palavra? Não. Eu mudei apenas o quê? O artigo. Então, se para o masculino é O e para o feminino é A, eu admito os dois artigos, então é substantivo sobrecomum. É assim? Não, é substantivo comum de dois gêneros. Sobrecomum é quando é a mesma palavra e o mesmo artigo, certinho? A minhoca, quando designa animais e plantas com a mesma palavra. Já ouviram falar no minhoco? Não existe minhoco. É a minhoca, tanto para o masculino quanto para o feminino. Se fala de animais ou plantas, é o que? Substantivo epiceno. Lembrando que nós estamos estudando substantivos
uniformes aqui. Os uniformes é que são classificados em epiceno, comum de 2 gêneros e sobrecomum. Depois nós temos a palmeira. A gente nem pensa, tá falando de planta, é só uma palavra. Então é o quê? Substantivo epiceno. Até aí tudo bem? Voltou. Próximo. A pessoa. A pessoa. Bora lá com cuidado. Pessoa eu utilizo tanto para o homem quanto para a mulher. Não é? O tio Ricardo é a pessoa, a tia Jo é a pessoa. Eu não mudo nem a palavra e nem o artigo. Se eu não mudo nem a palavra e nem o artigo, lembrem, sobrecomum, substantivo sobrecomum. A testemunha. Mudei a palavra? Não. A tia Ana é a testemunha. O Silvestre é a testemunha. Não mudei nem a palavra e nem o artigo. Então ele é o quê? Sobrecomum. Se a palavra fosse a mesma, mas os artigos pudessem ser um para o masculino e um para o feminino, seria o quê? Comum de 2 gêneros. Até aí tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Nós temos o colega e a colega. A palavra é a mesma. Tanto para o menino é colega, como para a menina é colega. Vamos ver lá nos artigos. Para o menino é o colega, para a menina é a colega. Então, sexto ano, esse exemplo o quê? Substantivo uniforme. Ele é comum de 2 gêneros ou ele é sobrecomum? Comum de 2 gêneros. Muito bem, gostei de ver. Por quê? A palavra é a mesma, mas os artigos podem se modificar. Tem um artigo para o masculino e um artigo para o feminino. Portanto, hoje nós estudamos o gênero do substantivo. Vamos fazer uma revisãozinha rápida do que foi falado? Quanto ao gênero, o substantivo pode ser masculino ou feminino. Até aí tudo bem. Homem, mulher, garoto, garota. Uma palavra para indicar o masculino e uma palavra para indicar o feminino. Só que logo mais à frente a gente viu a tabela da formação do masculino e do feminino. Até aí tudo bem. Mas na frente nós descobrimos que existem substantivos uniformes e substantivos biformes. Substantivos uniformes são aqueles que possuem uma só forma para designar o masculino e o feminino. Como é que esses substantivos se classificam, os uniformes? Bora lá, falando com a tia, lembrando com a tia. Em epiceno, para indicar plantas ou animais. Comum de 2 gêneros, quando é a mesma palavra, mas requer artigos diferentes, um artigo usado para o masculino, um artigo usado para o feminino, como é o caso de o colega, a colega, certo? O estudante, a estudante, a mesma palavra, mas muda os artigos. E eu tenho a próxima classificação, que é o sobrecomum. É a mesma palavra, tanto para designar uma pessoa no masculino e uma pessoa no feminino, e o artigo também é o mesmo. Criatura. Eu tenho a criatura. Existe o criatura? Não, não existe. É a criatura para designar o masculino e o feminino. Até aí tudo bem? Entenderam? Qualquer dúvida pode me procurar, estou à disposição. Então nós temos uma tarefinha no livro de gramática, página 67 a 73. Até a próxima aula. Eu quero que após assistirem essa aula, vocês deem uma revisada no conteúdo no livro e já vão fazendo a tarefinha. Dúvidas? Recorre, assiste a aulinha de novo e pode recorrer à tia Jo. Estou à disposição. Até a próxima.